Fala pessoal, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje eu tô com minha Bíblia porque eu quero falar com você sobre 3 formas diferentes de ler a Bíblia. Você lê a Bíblia? Leio, não leio. Como que você faz para ler a Bíblia? Quais as formas? Você sabia que existem formas diferentes? Fica aqui que eu vou te ensinar hoje só 3 formas que são muito legais. Eu sei que vocês já vão me perguntar, Carol, que Bíblia é essa? Essa Bíblia, ela é enorme, gigante, eu amo ela. Ela é da Purpose Paper, ela é uma Bíblia, a tradução que eu gosto é a século XXI, Almeida século XXI, eu gosto dela. Eu acho que ela fica assim no meio do caminho, bem legal. Pra mim, né, não existe uma tradução que é mais certa que a outra, dependendo do que você vai fazer, se for meditar, se você for orar, depois eu vou ensinar isso. Cada tradução tem seus benefícios. Mas eu gosto dessa Bíblia porque ela tem espaço aqui para anotação. Eu gosto muito disso porque eu gosto de marcar bastante a Bíblia. Então essa é a minha Bíblia que eu uso no dia a dia, especialmente em casa. Agora vamos lá. Você sabia que existem vários métodos ou formas de você estudar a Bíblia? Existem métodos de estudo, que dariam ótimos vídeos aqui para esse canal. Existe o método de estudo indutivo, existe a Lectio Divina, existem várias formas. Mas hoje eu quero ficar no básico com você. 3 formas que você pode ler a Bíblia. Primeira forma, leitura corrida. Gente, a Bíblia é um livro. Ela é palavra de Deus? É, mas ela também é um livro. E como todo livro, ela precisa ser lida da capa até o final. Muito crente simplesmente lida com a Bíblia igual caixinha de promessa. Eu abri em qualquer lugar e tal. Gente, isso aqui conta uma história com início, meio e fim. É uma narrativa. E você precisa conhecer essa história como um todo. Então, uma das formas de você relacionar com a Bíblia ou ler a Bíblia é ler ela inteira. Ler ela como se você estivesse lendo um livro de romance. Ninguém pega um romance ou uma ficção e abre no meio. Não, você quer entender a história, como começou, como desenvolveu e como terminou. Então é muito importante a gente ter, no mínimo, pelo menos uma vez na vida, mas o ideal é que isso aconteça sempre, é a gente ler a Bíblia toda de capa a capa. Vamos de Gênesis a Apocalipse, porque ela conta uma única história. As histórias se relacionam. Então, para esse tipo de leitura, eu chamo essa leitura corrida da Bíblia. É uma leitura que eu chamo até de leitura de descanso. Você não está ali para estudar, você não está ali necessariamente para orar. Você tá para pegar a mensagem central das Escrituras, sabe? Eu fiz isso a primeira vez, eu tenho uma memória excelente dessa época, porque eu li a Bíblia com a minha irmã. Cada uma lia na sua cama antes de dormir, cada uma com sua Bíblia, e o objetivo era ler a Bíblia toda. Qual é o nosso alvo? Terminar, conhecer essa história inteira. Então a gente não parava assim para tirar uma dúvida sobre uma coisa e tal. Isso aí vai ficar mais pro ponto 2, que é o momento de estudo. A ideia era pegar a mensagem central. Então é aquele clima mais assim, ó, vou ler para relaxar. Vou ler para pegar o todo, eu vou conhecer essa história como um todo. Às vezes, eu lembro nessa época, quando eu tinha dúvida, eu marcava e fazia um sinalzinho ali para depois tirar a dúvida sobre aquilo lá e tal. Mas o objetivo era ver o todo. Então essa é a primeira forma de você ler a Bíblia, ler de capa a capa. Segunda maneira boa de ler a Bíblia, não existe uma melhor que a outra, eu acho que você deveria fazer todas elas, você tem a vida toda para fazer isso. É a de estudo, é estudar a Bíblia. Aí é mais trabalho. Se aquela primeira leitura você faz numa rede, numa poltrona, com um chazinho, você tá só lendo, absorvendo geral, agora não, agora você amarra aí os cabelos e você vai trabalhar. Você vai estudar a Bíblia. Então você pega ali, versículo por versículo, apareceu um negócio que eu não entendi, o que será que é isso no original, o que falam os comentários, o que falam os dicionários. Agora mesmo eu estou na fase estudando o Evangelho de João. Você pode fazer isso, como isso é algo mais demorado e trabalhoso, existem até técnicas mais desenvolvidas, mas você pode começar super simples. Talvez é bom selecionar uma porção das Escrituras. Então vai ser as cartas de Paulo, vai ser o Pentateuco, vai ser os Salmos, o que vai ser? Vai ser Apocalipse, né? E aí você vai estudar, né? Aí é caderninho mesmo, é fazendo pergunta pro texto, é tirando dúvida, é aplicando. Então essa é uma segunda forma que você pode incluir nos seus hábitos espirituais, né? Tem a leitura corrida, mas tem a leitura de estudo, parar, estudar, aprofundar. Agora, a terceira forma de você ler a Bíblia não tem nada a ver com as anteriores. A primeira é leitura corrida, vamos ler como se fosse um livro, né, que eu comprei ali e tal. É claro que eu vou respeitar que é a palavra de Deus, é a autoridade sobre a minha vida, mas eu vou ler para pegar a mensagem central. A segunda, estudo. Eu vou colocar mais uma lupa ali para entender melhor, tirar as minhas dúvidas. Agora, a terceira é a leitura meditativa. É você ler a Bíblia orando. Você já ouviu falar sobre isso? É diferente, por exemplo, eu pegar o Salmo 23 e estudar ele. Quem escreveu esse salmo?
Qual era o contexto? O que significa pastor? O que significa tal coisa? Deixa eu ver a métrica aqui dessa poesia. Agora, outra coisa, outra forma de ler o Salmo 23 é eu ler meditando, é eu ler com calma. Se no estudo eu tô lá como um arqueólogo, né, tentando entender as curiosidades, os pontos, até fazendo aplicação para minha vida, porque o estudo, ele não desfaz a possibilidade de você aplicar para o seu momento de vida. É o final do estudo, a aplicação. Eu quero mudar de vida, eu quero ver o que Jesus quer transformar na minha vida aqui, lendo essa porção das Escrituras. Na meditação, ela é mais lenta. A ideia é encarnar a palavra. Na leitura meditativa, você pode, por exemplo, pegar um versículo, uma frase ali, o Senhor é meu pastor. Você vai ler e vai fechar os olhos e vai praticar aquilo que muitos homens da história da igreja chamaram de imaginação santificada, que é não imaginar coisa da sua cabeça, é imaginar aquilo que é real e é verdade na palavra. O Senhor é o meu pastor. Então eu fecho os olhos, eu imagino um pastor, eu imagino Deus me acolhendo, eu penso naquilo, eu falo, eu oro aquilo. Então é você ler a Bíblia conversando com Deus. Uma coisa é você estudar, né? O que é um pastor na Bíblia e tal, o que Davi queria dizer com isso? Outra coisa é, Senhor, Tu és o meu pastor. O Senhor tem sido meu pastor durante esse mês, durante esse dia, eu vejo a Tua mão cuidando de mim, realmente eu tô passando por vales, né? O Senhor tá me levando às águas tranquilas, percebe? Então, essa terceira forma de ler a Bíblia, ela é mais lenta, ela é mais profunda no sentido de intimidade, conversa com Deus. Não que o estudo também não seja e a leitura corrida não, mas ela é diferente, tá? Ela costuma ser mais lenta, tem a ver com meditar e orar as Escrituras. Muitas vezes você pode fazer isso no seu devocional. Inclusive, essas 3 formas de leitura da Bíblia você pode aplicar no seu devocional. Tem momentos do meu devocional, por exemplo, o meu tempo com Deus, que eu tô simplesmente lendo a Bíblia do começo até o final, numa jornada de leitura. Eu leio, às vezes se o texto ilumina para mim alguma coisa que Deus está falando comigo ali, eu oro aquilo. Se não iluminou nada especial, eu tô só curtindo essa história maravilhosa de Deus, tá? Da revelação de Deus. Tô curtindo. Aí eu vou orar sobre as minhas coisas, meus problemas, meus dilemas e tal. Em outros momentos, pode ser que eu faça um devocional que seja mais de estudo. Eu faço meu estudo e depois, quando eu chego na aplicação, eu largo, vou dizer assim, minhas ferramentas de trabalho e eu oro. Eu oro baseado naquilo que eu concluí de interpretação e aplicação das Escrituras. Ou também eu posso fazer um devocional mais meditativo. Pego um versículo, uma passagem e vou versículo por versículo meditando e conversando com Deus a partir das Escrituras. Conta pra mim como que é seu devocional e se você já conhecia essas 3 formas de ler a Bíblia, né? De estar em contato com a palavra de Deus. E olha só, deixa eu falar pra você, meu maior objetivo com esse vídeo é que você tenha vontade de ler a Bíblia, ler a palavra de Deus. Você precisa ter um relacionamento com esse livro aqui, ter história com esse livro. Nosso chamado como cristão não é simplesmente ler a Bíblia uma vez na vida e acabou, não. Nossa vocação é ler a Bíblia toda e sempre. Até o próximo vídeo.